Que maravilha. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. A gente fica feliz, não é? A nossa igreja, nós temos um slogan que nós somos uma igreja de vencedor. Uma igreja que as casas se tornam a extensão da igreja, os membros são ministros ou sacerdotes, e as células se multiplicam e o Senhor é glorificado. Nós temos aqui na igreja Ministério das Mulheres, que a pastora trabalha forte, e nós acreditamos que mulheres discipula mulher e apacenta criança. Mulher discipula mulher e apacenta criança. Na igreja videira, que nós somos vinha, somos igreja associada, nós temos no Brasil milhares de criança apacentada. No Brasil e fora do Brasil. No mês de junho ou julho? Junho, né? No mês de junho agora, e a Conferência das Mulheres lá em Goiânia, por conta da pandemia, vai ser feito online. E as mulheres vão estar reunidas aqui no prédio da igreja, enfim, vai ser um negócio tremendo. Aquelas que lideram, e vai ser um tempo muito precioso. E a pastora Márcia, ela está vai fazer a comemoração de 300 mil crianças apacentadas no Brasil, não é? Então é uma benção. Quando o Giovanni estava falando, eu estava conversando com a pastora, né? Porque eles estão aqui na igreja já desde muito tempo. Nós temos 10 anos de igreja, e o Jaime e a Yara veio para cá, os meninos vieram, aquela coisa toda. Giovanni começou a participar das células de kids e tal. Quando ele tinha 13 anos, se batizou, a pastora batizou ele, foi uma festa tremenda. E eu percebo assim que os jovens estão crescendo cada dia que passa. Agora já um jovem, já com 20 anos, indo para cima de 20 anos, casado, coração voltado para o Senhor. E ele ficou assustado esses dias. Ele falou para mim assim: pastor, eu estou assustado assim do que Deus está fazendo. Mas ele tem um coração generoso. Eu profetizei para ele, falei: rapaz, segure, porque isso é só o começo. Deus vai derramar muita coisa na sua vida. Então, essas palavras são faladas por realidades, pessoas que têm realidade. Então, quando você tem realidade daquilo que você fala, aquilo traz vida. Mas eu acredito que aqui na Igreja Viva, muitos jovens serão poderosamente abençoados. Farão obra extraordinária. Nós temos um professor que dá aula nos nossos cursos aqui, começou a dar aula agora, deu a primeira disciplina, que é o Adrian, jovem, líder de célula, né? Tem uma vida inteira para frente e vai fazer a diferença. E eu glorifico a Deus. Cada dia que passa, eu fico mais confiado na promessa, naquilo que Deus realmente tem falado. O Senhor tem falado comigo que Ele colocará homens e mulheres nessa obra, sedento por Ele, sedento pela presença dEle. E eu percebo que há um desejo enorme no coração dos irmãos, de servir e de fazer a obra de Deus. Ontem nós tivemos uma capacitação online com o pastor Aloísio. Essas capacitações, elas são feitas regionais. É feita, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Paraná, pastor vem, São Paulo, Rio, Minas e o Espírito Santo, e a região lá do centro-oeste ali, que é Goiânia, Mato Grosso, aquela região ali, e depois lá em cima no Nordeste, o pastor também faz essa capacitação. Por causa da pandemia, isso tudo ficou impossibilitado de ser feito. E ontem nós fizemos, e foi uma maravilha, irmãos. Nós reunimos os líderes lá na casa do irmão Theo, nosso querido Theo, e a Thaís, sempre tem recebido nós lá com o coração aberto, para que a igreja possa se manifestar lá na casa dele. E eu estava falando para ele ontem, eu falei: Theo, no mundo natural você não consegue perceber a dimensão do que é isso no mundo espiritual. Porque nós estamos aqui na sua casa, mas tem um favor de Deus aqui atrás de tudo isso, e você vai se desfrutar disso. Como os irmãos, que nós somos uma igreja em célula, então nós precisamos das casas. E cada casa que tem abrido as suas portas para receber, tem a arca de Deus tem entrado lá na casa dos irmãos.
E a arca entrando na sua casa, você pode ter certeza que haverá prosperidade. Deus vai prosperar. E ontem foi extremamente maravilhoso. Nós começamos às 9 horas da manhã. Nós estávamos em 12 líderes lá, teve alguns que não pôde, por causa do trabalho, aquela coisa toda. E começamos às 9 da manhã e fomos até às 12 horas e 30 minutos, conectado ali com o pastor. Tinha aproximadamente, no Brasil e fora do Brasil, umas 4.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo, ouvindo, e foi um negócio tremendo. Passou a manhã assim, rápida, tomando café, tomando chimarrão, dando glória a Deus, tal. E foi maravilhoso, porque nós tiramos uma foto ali rapidinho, e eu coloquei lá no grupo dos pastores que são da Vinha Nacional. Coloquei porque são milhares de gente que coloca, ninguém nem vai ver nós aqui no meio. Daqui a pouco nós estamos assistindo, pastora Luiz, assim, ó, muita gente assistindo em grupo, como nós aqui, a Igreja Viva lá em Curitiba. Nós demos glória a Deus dessa grossura. Nós assustamos, ué, pastor falou de novo isso aí, tá? Rapaz, foi maravilhoso. Posterior, fizemos um almoço maravilhoso e ficamos lá. Eu saí da casa do Theo ontem, era 18 horas e pouquinho, já quase que ele estava mandando nós embora, né? Aí ficamos lá, eu, o Reginaldo, o Márcio também ficou. Foi muito bom, foi um tempo precioso e é maravilhoso, irmão, servir o Senhor. Confesso aos irmãos que eu já faço isso há 30 anos como pastor e 6 anos como membros, 36 anos de fé. E eu quero dizer para os irmãos que cada dia que passa, eu faço mais alegre, mais satisfeito, mais feliz, porque se percebe o favor e a vontade de Deus e a projeção do Senhor em cima de tudo isso. Então, tudo isso é para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E eu quero que você tenha, cada dia que passa, sede no seu coração. Amém? Porque chegará dia que o negócio vai ser muito forte, mas Deus vai fazer coisas tamanha, tremenda e extraordinária aqui no nosso meio. Eu queria, antes de pregar, não vou demorar muito, nós temos a ceia para ministrar no final, mas eu queria dar ênfase ao nosso jejum, que vai começar amanhã. Nosso jejum começa amanhã, serão 21 dias. 21 dias. E nesse jejum, normalmente, nós comemos uma vez só por dia. Então, você tem uma alimentação e depois você vai segurando e tal e tal. Mas tem irmão que quer entrar no jejum e acaba não podendo, porque ele não consegue, tem que tomar medicamento, aquela coisa toda. Mas eu quero te incentivar. Nós formamos um grupo dos irmãos que vai jejuar, a partir dos líderes. Os líderes são administrador lá do grupo, e eles colocaram lá as pessoas. Pelo que eu vi lá, tem umas 58 pessoas que querem jejuar conosco durante todos esses dias, esses 21 dias. Então tem irmão que vai jejuar um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas o importante é você colocar o seu coração e ir para dentro. Fazer isso aí com alegria, fazer isso aí com satisfação, e o Senhor vai te abençoar. Nesse grupo lá do WhatsApp, que vai durar o período do jejum, nós temos um livro. Esse livro não chegou ainda, mas ele está chegando aí. Amanhã, o máximo, terça-feira, já chega. Os irmãos vão ter o livro para ler. É um capítulo por dia. E quando você pegar, vai estar atrasado um pouquinho, mas você dá uma acelerada lá para chegar no dia. Nós vamos, todos os dias, eu vou dar uma palavra lá no grupo, animando você, incentivando. Vai ter lá no grupo também a palavra de confissão, colocada para você participar. Também lá no grupo nós vamos colocar uma ficha com alvo de oração, orações pessoais e orações por aqueles que você quer. Orar para os seus familiares, para os seus parentes, para as pessoas, enfim, nós vamos estar orando durante esses 21 dias. Eu acredito, irmão, que será um tempo intenso do poder de Deus aqui no nosso meio. No final da última semana, nós vamos orar pelo encontro que vai acontecer no mês de junho. Então, no último final de semana, nós vamos estender fogo lá e vamos orar, porque nós temos alvos, queremos levar os irmãos para passar no encontro, e vai ser um tempo precioso, de maneira que não desiste, vai para cima, Deus vai te abençoar.
Eu sei de irmãos que falam, pastor, eu vou até meio-dia. Outro, pastor, eu vou até às 2h. Outro, pastor, eu vou até às 7. Das 7 até a meia-noite, sair de baixo, que eu vou comer tudo que eu puder. E assim vai. Enfim, mas vamos fazer, né? Eu me lembro de uma vez que nós fizemos um jejum e só podia tomar líquido mais, né? E a irmã viu um pudim, ela ficou doida por causa do pudim. Aí o que ela fez? Botou o pudim no liquidificador, bateu, virou líquido e tomou ele. Ela foi tomar líquido, tomar um pudim logo da vez, né? Mas é assim mesmo, porque parece que quando você está em jejum, você fica com mais fome, aquela coisa toda, mas o jejum nos desprende, o jejum nos disciplina, o jejum faz com que a nossa carne seja quebrada, enfim, e aí vai ser uma maravilha, e nós vamos nos alegrar muitíssimo, porque nós vamos ver o favor de Deus aqui no nosso meio, amém? Então os irmãos, esteja atento a essa possibilidade, creia nisso, acredite nisso, porque nós vamos ver muitas maravilhas acontecendo aqui no nosso meio. Deus vai abençoar muitíssimo o nosso jejum e nós vamos ver aqui as maravilhas do Senhor. Amém? Então, muito bem. Então, nós vamos agora ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu sempre gosto de ler a Bíblia. Hoje eu vou convidar vocês para ler a Bíblia em pé. Amém? Vamos mudar um pouquinho? Fica em pé aí. Vocês vão ficar sentados um tempão depois. Vão ficar aqui em pé para ler a palavra de Deus. Eu quero que o irmão projete para mim Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 32. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 32, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esta palavra. Danilo, eu acho que se você ligar essa luz aqui, ó,essazinha aqui, daí eu acho que eu fico melhor para me ver, ok? Que eu estou querendo ver os irmãos, não estou vendo, está muito claro aqui. Mas com essa aqui vai dar legal, vou ver o rosto dos irmãos. Amém? Então Marcos capítulo 6, a partir do versículo 32, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos projetar aqui, vai ser uma benção. Nós vamos vendo as maravilhas do Senhor. E aí, Danilo, aleluia, você é crente, hein? Estou vendo tudo agora, aleluia, né? Que eu estou vendo o irmão, que o irmão vai dar glória a Deus, que o irmão tem que ajudar o pastor a pregar, né? O pastor está pregando, aí tem aquele irmão que está, amém, aleluia. A Jaqueline sempre me ajuda a pregar. Eu sempre falo para a Jaqueline, não falta culto, venha para o culto. Você me ajudar a pregar? Porque, eu congreguei numa igreja muito grande, e eu era pastor auxiliar lá, e nós tínhamos uns 25 mil membros no campo. E no culto de ensino, que é chamado culto de doutrina, então todos os pastores das congregações têm que vir na sede ouvir o chefe falar. E nós vinha, então o púlpito tinha ali 100 e poucas cadeiras, que é aquelas igrejas tradicionais que os titulares sentam aqui em cima, né? E nós tudo sentados. Aí um dia eu falei para o pastor, mas ele falou, rapaz, é importante você vir. Eu falei, mas por que é importante, pastor? Tem 110. Não, os crentes estão vendo. E outra, vocês dão glória a Deus na hora que eu estou pregando. Eu falei, amém. Aí, porque anima o pregador, entendeu? O pregador fica animado. Enfim, Deus vai abençoar nós nessa noite. Amém? Vocês estão preparados? Diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, vieram a partir e, reconhecendo-os, o correndo para lá ao pé de todas as cidades, e chegaram ante deles. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Quando Jesus desembarca, ele vê uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelha que não tem pastor. Diga, não tem pastor. Porque não ter pastor é uma coisa muito triste. Mas Jesus estava vendo que aquela multidão não tinha pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhe vós de comer. Então você vê que eles vieram com um problema e Jesus colocou o problema na mão deles. Jesus falou: dai-vos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse:
quantos pães tendes? Porque Jesus fez uma pergunta para saber como é que estava a fé deles. E indo ver, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos assentassem em grupo sobre a relva verde. E fizeram, e repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo os pães, e deu aos discípulos para que distribuísse por todos, e repartiram também os 2 peixes. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe que comeram, de todos aqueles que comeram dos pães e dos peixes, eram 5.000 homens. Quantos pode dizer amém? Amém. Então diga comigo: eu abro o meu coração para receber a revelação da palavra nesta noite. E essa noite eu vou sair daqui transbordando do Senhor Jesus. Se é verdade, glorifique e aplauda Ele. Sente, pode sentar, glorificando aquele que vive e reina para sempre. Queridos irmãos, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei observando que algo aconteceu ali. E as coisas que Jesus contempla no meio daquela multidão, mas eu vou falar um pouco aqui, vamos dar um tema para essa nossa fala nessa noite. Tem coisas que aprendemos ao longo do caminho. Tem coisas que nós aprendemos ao longo do caminho. E no caminho também acontece milagre. Quando você está no caminho, quando você está andando, quando você está ao longo do caminho, muitas coisas podem acontecer de uma forma tremenda, poderosa e extraordinária. Eu fico vendo que quando a gente aprecia, eu sou um apreciador de viagem. Tenho tido oportunidade, me lembro como hoje, eu estava orando em um monte. Não sou muito de orar em monte assim, né? Não sou muito místico de orar em monte, mas houve uma época que Deus estava com uma necessidade muito grande. E eu falei assim: eu vou orar no monte. Estava precisando de um refúgio, estava precisando de um socorro da parte do Senhor. E quando nós fomos orar lá naquele monte, eu estava com a minha filha mais nova, passando por uma fase muito dura, muito difícil. E eu e a minha esposa ali naquela batalha, querendo receber muito do Senhor. E eu precisava de uma resposta. E aí, estavam orando lá naquele monte. E eles fizeram uma abertura no monte, como que um campo para pousar um helicóptero. Aquele lugar ali era bem cuidado e tal. E os irmãos iam lá e oravam. E nós estávamos orando lá, buscando e caminhando ali. Senhor, nos ajuda, derrama a tua bênção, o teu favor, fala e tal, e tal, e tal. E ali naquela oração, de repente chegou um grupo de irmãos. Eu não conhecia, um povo de uma outra igreja, mas também foi orar. E misturou com o nosso grupo. E nós começamos a orar, e vai daqui, vai dali, vai daqui e tal. E os irmãos, sabe que nesse meio desse povo, tem aqueles irmãos e aquelas irmãs assim, muito ousados pelo Senhor, entrega as palavras proféticas, profetiza. E eu creio em tudo isso, irmão. Creio em profecia, creio em revelação, creio em tudo. Mas o que eu creio mais é na Bíblia, amém? Porque a palavra de Deus é que é tudo. Mas eu creio. Deus está usando, então se a pessoa falou comigo e não foi Deus está falando, não tem problema, que não vai acontecer nada. Mas se foi Deus, aí vai acontecer. Então nós estávamos ali, tal. E eu me lembro como hoje, nós pegamos um farolete. Eu abri a Bíblia, que não tinha tablet, não tinha celular, mas vamos ler a Bíblia de papel. Abri a Bíblia, eu gosto muito do Salmo 46. Aí comecei a ler o Salmo 46. Quando estou lendo o Salmo 46, houve um mover da presença do Senhor e uma daquelas senhoras se levantou e profetizou para mim. Aí Deus falou comigo no linguajar dela, mas eu entendi perfeitamente. Aí Deus falou comigo assim: eis que eu farei com que você ande
pelo ar, pela terra, por água, por todo lugar. E eu te levarei por muitos lugares, muitas regiões. Você vai pregar o meu evangelho. A minha palavra será pregada. E você pode pensar como isso vai acontecer. E o Senhor falando para mim, não tema, só creia que eu farei um milagre na sua vida. E eu tomei posse daquilo. Por conta dessa palavra que eu recebi naquele dia, Deus tem me abençoado. Nesses 30 anos pastoral, eu tenho tido o privilégio de ir em diversos lugares. No Brasil, regiões simples, melhor, tal. E dentre essas regiões também internacionalmente. Por misericórdia daquele que me chamou, porque não mereço, mas é Ele que dá, eu já tive o privilégio de ir em 14 nações diferentes. Pregar o Evangelho. E eu acredito que com a igreja viva nas cidades que estamos aqui, ainda vou em algumas mais. Se eu não for em algumas mais, pelo menos eu voltarei naquelas que eu já fui. E não somente vou voltar naquelas que eu já fui, como também vou enviar missionário para aquelas que eu já fui lá. Porque eu creio no poder do Evangelho. Amém ou não amém? E quando eu, nessas muitas oportunidades que Deus me deu de viajar, no caminho, eu sempre fui muito apreciador de tudo aquilo que acontece. Tudo aquilo que está acontecendo, você está viajando, você está vendo. Muitas das vezes, ao ir no caminho, você consegue tantos prazeres em tantas coisas boas, até mais mesmo do que o próprio lugar aonde é o destino, onde você vai. Eu sempre fui muito apreciador de tudo isso. Quando nós iniciamos a Igreja Viva, eu fui para Goiânia, pelo menos de carro, umas 5, 6 vezes, se não fui mais vezes. E às vezes que ia para Goiânia, apesar de saber que lá em Goiânia ia ser um mover de Deus, um mover do Senhor, mas sempre que ia com um grupo de irmãos, que viagens maravilhosas. Cada parada era uma festa, cada posto que nós parava, né, Bino, Theo, essa turma grande aqui, Reginaldo foi de avião, mas os que foram de carro comigo para lá, irmão, cada parada, cada lugar era um negócio tremendo, é uma maravilha. Então nós aprendemos muitas coisas ao longo do caminho. Então, quando você para perceber que Deus quer nos levar para um lugar maior, e todos nós sabemos que o nosso destino é Jerusalém celestial. Não é Jerusalém aqui, que também é um lugar que muitos já foram, e eu ainda não tive o privilégio de ir lá, mas antes de eu pisar na celestial, eu também vou pisar na aqui da terra, né? Porque eu estou querendo que Deus vai me levar lá. Eu só não fui ainda porque eu quero levar minha esposa. E aí a minha esposa fez uma oração, e a oração dela foi muito forte, porque a oração dela, eu até falei, Jesus, olha aí, não brinca não, hein? Que a oração dela, né? Que ela orou assim, Senhor, aonde ele for agora eu quero ir também. Aí, rapaz, eu já estou quase com o pé lá e não dá. Falei, então Jesus, só não brinca não, destrava esse negócio, porque tem que ir os dois, né? E nós vamos os dois. Então, esse propósito de nós irmos para Jerusalém, mas no caminho a gente aprende muita coisa. Então, muitas das vezes, os cristãos, ou no dia a dia, não valorizamos a trajetória do caminhar. E nós achamos que enquanto não chegar lá no final, Deus falou comigo que nos daria aqui na Igreja Viva 1.400 pessoas. Eu estou esperando esse dia chegar. Mas eu quero confessar para os irmãos que desses 10 anos de caminhada que nós estamos caminhando, quantas coisas boas eu já passei no longo desse caminho. Quantas coisas maravilhosas, quantos momentos de glória, de alegria e de tristeza também. Porque a gente passa os perrengues, passa as dificuldades, mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido é comemorar cada momento, cada pedaço, cada instante, cada objetivo. De forma que eu quero dizer a você que está empreendendo, que está construindo uma casa, que a casa está demorando muito tempo para sair, e já faz não sei quanto tempo não saiu, mas você vai desfrutando as partes disso nessa caminhada, porque você vai amadurecendo, vai desfrutando o seu casamento, vai desfrutando o seu trabalho, vai desfrutando, porque ao longo do caminho acontecerá milagre. A Bíblia diz que Jacó estava indo para Efratar, e quando ele está indo para Efratar,
no meio do caminho, Raquel, sua mulher, entra em trabalho de parto. E ela começa a sentir dor, e aí aquela coisa toda. E quando ela está deitada numa carroça de boi, num carroção de boi. Ela está deitada e ela entra na dor de parto, e daí nasce o bebê. E quando nasce o bebê, naquela trajetória do caminho, ela olhou para o menino e deu o nome para ele de Benoni. Foi chamado o filho de Raquel com Jacó de Benoni. Mas naquele momento que ela está dando, foi muito grave, e ela acabou perdendo a sua vida, e ela morreu na traseira da carroça daquele carro de boi. E Jacó então sai rapidamente lá da frente e vem ali atrás e olha para aquele quadro, a mulher querida, a mulher amada, a mãe do seu filho José, agora a mãe do Benoni. E aí a Bíblia diz que Jacó redireciona e coloca o nome do garoto de Benjamim, e passou a chamar então Benjamim. Benjamim foi um homem que a maior parte dos reis de Israel, que foram 40 reis, a maior parte dos reis de Israel foram filho dele. Então muitas das vezes não é o que vai acontecer lá, mas é o que acontece no caminho, nessa caminhada que você está andando. Mas eu quero te animar nessa noite, que o milagre vai acontecer na tua vida. Deus vai fazer. Então no meio do caminho, a Bíblia diz que Moisés anima Israel, dizendo para Israel que eles iam para uma terra prometida, para um lugar longínquo, um lugar que eles não sabiam, mas era uma terra prometida. E o Senhor disse para eles: vocês vão morar em casas feitas, não de tijolo, porque os judeus viviam debaixo de escravidão, fazendo tijolos, sofrendo, os algozes açoitando. E o Senhor fala por Moisés, e Moisés disse para eles: gente, vocês vão habitar num lugar bom, casas boas, tudo vai ser precioso, a terra mana leite e mel. E ele animou o povo, e o povo então sai do Egito e vai em direção àquela cidade. Mas ao longo do caminho aconteceu muitas coisas, aconteceu muitos milagres, e eles, porque era uma jornada aproximadamente de 1 ou 2 semanas, seria 14, o máximo 21 dias, demorou 40 anos para eles chegar na terra. Foram 40 anos que demorou para eles chegar na terra, mas eles foram caminhando para lá, e ao longo do caminho eles aprenderam muitas coisas, eles viram muitos milagres, muitas portas se abrindo, eles viram terra abrindo, engolindo o rebelde, eles viram mar aberto para o povo passar, eles viram nascer água da rocha para o povo beber, eles viram cair maná do céu para eles alimentar, eles viram vir enxame de codorniz para que eles comessem. Eles aprenderam muito no longo daquele caminho, até mesmo chegar lá naquela terra já não era tão interessante, mas o que eles tinham aprendido ao longo do caminho era algo extraordinário. Eu venho nesta noite, alô Brasil, para dizer para a igreja viva na cidade, que o teu milagre está ao lado da sua vida, nesse caminho, e que Deus vai fazer, e que Deus vai dar, e Ele vai proporcionar, Ele vai dar isso para você. Então, pastor, está demorando muito para chegar aos 1.400, mas ao longo do caminho nós estamos sendo vitoriosos, ao longo do caminho nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, ao longo do caminho nós estamos vendo transformação. Então, ao longo do caminho o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que os discípulos voltavam de Jerusalém, uma distância de aproximadamente 7 milhas, ou 20 e poucos quilômetros, não era tão longe, e saía de Jerusalém e ia para uma aldeia chamada Emaús. E quando eles estão indo para aquela aldeia, eles caminhando ali, os dois, e diziam, porque as notícias na cidade de Jerusalém era que ele tinha ressuscitado, ressuscitou, não ressuscitou, foi ou não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas eles estão caminhando. E quando eles estão caminhando ali, naquele caminho, a Bíblia diz que aparece um estranho
um estranho aparece. E o estranho diz para eles: que palavras são essas que vocês trocam aí pelo caminho? E eles respondem: olha, nós estamos sabendo que Jesus foi morto e disseram para nós que ele ressuscitou, mas nós não sabemos, estamos aqui. E aquele estranho que está com eles no longo do caminho começa a ministrar. Ao longo do caminho muitos milagres podem acontecer, ao longo do caminho muitas coisas podem surgir na nossa vida. E eles caminhando, e ele falando do Antigo Testamento, falando de Moisés, falando dos profetas, ao ponto de chegar na casa. Quando chega na encruzilhada para entrar para Emaús, ele quer ir embora. E eles disseram para aquele estranho: fica conosco, porque a tua estada conosco ao longo desse caminho foi tão prazerosa. Nós esquecemos tudo, esquecemos dos problemas, esquecemos das dificuldades, nós esquecemos de todas as coisas, porque a tua presença conosco ao longo do caminho foi maravilhosa. Fica conosco ao longo do caminho. Deus pode mudar o teu coração. Deus pode mudar ao longo do caminho. Pastor, já faz tanto tempo, mas não importa. Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque Jesus está aqui nesta noite. Ninguém como Ele para tal poder e tão grandeza, que dorme e acorda no meio de uma tempestade e diz para a tempestade: passa, e a tempestade passa. Ninguém como Ele, que chega no cemitério e grita: Lázaro, sai para fora. Ninguém como Ele, que multiplica os pães do deserto. Ninguém como Ele para fazer tantas maravilhas. E Ele está aqui conosco nesta noite. Ele está aqui. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Eu sou apaixonado por Ele, me amarro nele. Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Ele é o meu Senhor e o meu mestre. Jesus é o pregador e é o ensinador. Dificilmente você encontra um pregador e sendo um bom pregador e um bom líder. Ou é um bom líder ou é um bom pregador. Jesus é os dois. Jesus é bom pregador, Jesus também é bom líder. E Ele está aqui nessa noite. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou. E nós cantamos aqui: ó morte, aonde está? Porque Ele ressuscitou. E daqui a pouquinho você vai comer do pão e beber do cálice, dando glória a Deus dessa grossura, porque Ele está aqui nessa noite. Quem sabe você está dizendo: pastor, a tempestade está passando perto de mim. Ele está aqui para a tempestade ir embora. Ele está aqui para a tempestade ir embora. Talvez você está aqui triste nessa noite, porque perdeu um ente querido, porque perdeu um familiar e o coração está dilacerado. Ele está aqui nessa noite, através do Espírito Santo, para consolar o teu coração e para dizer para você: tenha paz, fica na minha presença, descansa na minha presença, porque eu sou o Senhor do milagre. Então, ao longo do caminho nós recebemos muitas coisas maravilhosas, muitas coisas extraordinárias. Isaías disse: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, subirão, correrão, não cansarão, não se fadigará. Não vai ver nada que possa atrapalhar a sua vida, porque você está esperando no Senhor. E quem espera no Senhor sabe que o seu dia vai chegar, vai tocar a minha vez, e a minha vez é hoje. Eu sinto no meu coração nessa noite que há milagre preparado aqui nesse lugar. Aleluia! Pastor, mas que milagre? Eu não sei o que é um milagre que você quer receber. Eu só sei que Ele está interessado em fazer. Ele pode mudar você aqui nessa noite radicalmente. Você pode ter entrado amargado aqui, mas vai sair doce como mel. Você pode ter entrado triste aqui, mas vai sair alegre, porque Ele está aqui conosco. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem aquilo que nós precisamos, e nós precisamos só de ter paciência ao longo do caminho. Quando que nós vamos chegar? Nós vamos chegar. Eu me lembro que um dia estava viajando com a minha esposa e no caminho ela não passou muito bem, tinha muita curva. Nós estávamos indo de São José dos Campos para Viçosa, lá no interior de Minas. E curva, e mais curva, e curva, e mais curva. E ela ficou ruim, né? A pressão abaixou e tal. E daí, chegamos numa cidade no sul de Minas Gerais, chamada São Lourenço.
bons restaurantes, e eu doido para comer, né? Porque, irmãos, eu penso num cara que gosta de comer, aleluia, né? E aí, eu olhando aqueles restaurantes, falei, agora, e daí eu falei para a pastora, e aí, vamos? Não dá. Porque estava mandando as tripas para fora, não tinha jeito. Ela disse, não dá. E daí as meninas, pai, se a mãe não pode também. Ele falou, 3 contra 1, então lá vai nós. E daí vamos embora. Aí não pode comer, não vamos comer. Aí pegamos uma rodovia e lá vai nós na rodovia. Tá. E não tinha casa, não tinha nada. E de vez em quando eu vi um caminhão parado e o cara fazendo a comida, eu falei, estou morto aqui agora, né? Porque os próprios caminhoneiros fazendo a comida, eu falei, Jesus, e agora que caminho tribulado é esse aí? Mas aí dormiu todo mundo. A pastora dormiu, as meninas dormiu. E de longe eu olhei assim, vi lá uma meia dúzia de carro, um barracãozinho ali. Falei, oh Deus, será que ali tem alguma coisinha diferente? E era, irmão, quando eu cheguei lá, era um restaurante mineiro, chamado Rancho Mineiro. Eu falei, eita, o milagre ao longo do caminho. Aí parei o carro, desci, e a pastora ficou lá dormindo com as meninas, e eu fui lá, dei uma olhada, Marli, quando eu bati o olho, aquele fogãozão assim, aquela panela, tinha arroz, tinha quiabo, tinha frango, tinha não sei o que. Eu falei, é aqui que eu vou marrar o burro agora, né? Aí voltei lá e falei para ela assim, gente, achei o oásis aqui no deserto, o lugar para nós comer. Acordaram todo mundo e foi. Irmão, foi tão boa a comida que nós marcamos o lugar. Na volta nós comemos de novo no mesmo lugar. Por quê? A gente tem que apreciar. Mas eu poderia ir amargado, dizer que porcaria, a mulher ficou ruim logo agora, e eu com fome aqui até chegar lá, não sei. Irmão, ao longo do caminho, um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Deus vai dar, o milagre vai. Você só precisa ter paciência. E quando nós temos paciência, aí as coisas começam a andar. Veja o que diz a Bíblia. Romanos 5, versículo 3 e o versículo 4. Romanos 5, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência. A tribulação produz perseverança ou paciência. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado e está no meu coração. Então, pastor, eu estou com uma tribulação. Fique em paz, que depois da tribulação vai vir a bênção. Depois da tribulação vai vir a alegria. Depois da tribulação vai vir a dádiva. Agora imagina, queridos irmãos, Jesus então vai com aquela multidão para o deserto. E quando chega naquele deserto difícil, mas todo mundo queria ouvir. Quem não quer ouvir Jesus? Quem não quer ouvir Ele? Quem não quer ouvir esses ensinamentos? Quem não quer ouvir? E aí é interessante que no meio daquela multidão tinha fariseu, saduceu, tinha mendigo, tinha mercadante, tinha sacoleiro, tinha tudo, irmão, no meio daquilo aí tudo. E tinha mais ainda, eles deixaram os cavalos, animais, foram tudo a pé. Deixaram os cavalos, deixaram tudo, e vai todo mundo a pé, e agora está aquela multidão. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar, e o povo vai se alegrando. Uns era curioso, mas o outro queria receber o milagre, aquela coisa toda, e começa a surgir algo tão maravilhoso e tão extraordinário. De repente, o sol vai declinando, a noite vem vindo, e houve uma preocupação. Os discípulos ficaram preocupados. Então um discípulo chegou e disse, Senhor, eu acho que o Senhor está empolgado aí com a palavra, né? Eu estou empolgado, mas eu vou parar daqui a pouco, tá? Você está empolgado aí com a fala, com o ensinamento. O Senhor deve permitir que essa multidão vá embora, porque ainda não está de noite, mas que eles possam ir lá nas aldeias, no entorno aí dos mercados, eles possam comprar comida para eles matar a fome deles, porque essa multidão está com fome. Jesus não despede ninguém com fome, aleluia. Ele não despede ninguém com fome. Você pode chegar com fome diante dele, ele vai te alimentar. Tá? Ele vai te alimentar. Ele vai te alimentar com a palavra e vai te alimentar com o pão material também, porque ele usa pessoas que podem te abençoar para que você possa também ser abençoado materialmente. Então Jesus olha para eles e diz, mas e agora?
Vamos despedir essa multidão embora, com fome, uma hora dessa. Aí o discípulo perguntou para o Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer para saciar essa multidão? Porque veja bem, que era 5.000 homens, sem contar mulher, sem contar criança, sem contar os anciões. Era 5.000 homens. Naquela época, era considerado homens preparados para a guerra de 20 a 40 anos. Então o cara que tinha de 20 a 40 anos eram homens que estavam prontos para o mercado. Então provavelmente estava ali 5.000 dessa qualidade, sem contar as mulheres e as crianças. Aí Jesus disse, eles disseram: Senhor, mesmo que vamos e com 200 denários compramos o alimento, ainda não é suficiente. O que nós vamos fazer? Jesus disse assim: mas não tem alguma coisa aí? Daí disseram para ele: Senhor, aqui tem um garoto que tem 5 peixes, 5 pãezinhos, pães pouquíssimo. Tem uns pãezinhos aqui e ele tem 2 peixes, só 2 peixes. Então, o que é isso para tanta coisa? O que é isso para essa multidão de pessoas que está aí? Jesus, porque há uma tradução que diz assim: um lanche para criança. Porque era um lanche para criança, aqueles 2 peixinhos, com aqueles 5 pãezinhos ali, não tinha muita coisa, não podia fazer muita coisa. Isso não consegue na minha mão e na sua mão, mas na mão do meu Senhor e do teu Senhor, do meu rei e do teu rei, o milagre pode acontecer. Porque aí se percebe, irmão, quando o Giovanni estava falando aqui, eu estava pensando, maravilhado, porque Deus une as gerações. Ele une, ele pega uns mais novos, os mais velhos, e faz a fusão, e isso dá certo, e lá na frente a coisa acontece. Imagina que havia uma multidão, mas tinha um menino lá, tá? Tinha um menino. Esse menino tinha os pães, esse menino tinha o peixe, mas ele não sabia como fazer. Que algumas vezes acontece na obra, você tem a estrutura, mas não sabe como fazer, e eu sei como fazer, e não tem a estrutura, mas o meu Senhor e o teu Senhor une essas duas coisas. Ele une. Para nós entender isso, vamos para o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Samuel, lá no templo Samuel, ele ouvia Deus falar. E ele não entendia o que Deus estava falando. Mas lá no templo também estava o sacerdote Eli, que não ouvia Deus falar por causa de uma rebelião que criou, mas entendia o que Deus estava falando para Samuel. Então o sacerdote Eli diz assim: eu não entendo, Samuel não está entendendo, mas eu sei o que Deus quer falar com o menino. Juntou as duas gerações, juntou o sacerdote e juntou o menino, e aí deu obra maravilhosa. Aqui foi a mesma coisa. O problema está estabelecido, está colocado, ali está posto, mas tinha um menino que tinha os peixes e que tinha os pães para matar a fome, porque lá estava o Senhor que faz um milagre ao longo do caminho, que faz um milagre, que pode operar, que pode fazer coisa extraordinária e sobrenatural. E eles trazem então. Aí eu fico percebendo que quando chega nas mãos do Senhor, algo começa agora a acontecer, milagrosamente. Milagrosamente, que a Bíblia diz que o Senhor começa a partir e começa a colocar. Mas uma coisa que aconteceu ali, que é importante, eu quero falar isso para você, e quero que você esteja atento, porque haverá uma chave aqui, e haverá uma revelação aqui para o teu coração, foi que o Senhor disse para eles assim: então vamos fazer o seguinte, manda eles sentar, de 50 em 50, sentam aí na grama, senta, de 50 em 50, 100 em 100, depois que organizar tudo isso aí, o milagre vai acontecer. Então vamos lá. Aí eles começaram. Então você imagina comigo aqui, começou o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Senta. Sentou os 50. Começou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 50. Senta. Aí começou de novo. 1, 2, 3. Aí eu fui pensando, meu Deus, até sentar esse povo
tudo, eu vou morrer de fome. Quem sabe você vem aqui nessa noite dizendo: pastor, até a bênção chegar, eu não sei o que eu vou fazer. Até a bênção chegar, eu estou desesperado. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o teu dia chegou. Hoje é o dia da tua vitória e Deus vai te abençoar. Ele sabe o que nós precisamos. Agora, o que nós precisamos? De paciência, que é uma coisa que nós não queremos ter. Não queremos ter. O tempo chegou e por conta dessa paciência as pessoas ficam bravas um com o outro, porque o fulano foi primeiro do que eu, porque o fulano recebeu primeiro do que eu, e aquelas brigas, aquelas bobeiras de bobeirinha, coisa primária, porque as pessoas não sabem esperar. Mas o Senhor está dizendo: manda o povo sentar, porque a sua vez vai chegar. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, o teu dia vai chegar, a tua hora vai chegar. Se não foi no primeiro lote dos 50, vai ser no segundo. Se não foi no segundo, vai ser no terceiro. Mas o teu dia vai chegar. Deus vai te dar a vitória completa, porque Ele sabe do que você precisa. Que as pessoas dizem: esse negócio de estar envolvido muito com Deus não dá certo, porque quanto mais eu me envolvo com o Senhor, mais batalha tem, mais luta tem, mais peleja tem. Eu sou anfitrião e as provas não saem. Eu sou líder e as provas não saem. Eu sou líder em treinamento e as dificuldades não saem. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: o diabo não está preocupado com quem não tem responsabilidade. O diabo está preocupado com quem tem responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tem, mais alvo você é de Satanás. Mas quero te dizer, ele vai pelejar, mas não vai conseguir, porque você já é um vitorioso, você já é um guardado do Senhor. Nós já temos essa segurança. Pastor, quanto mais eu me aproximo, parece que a batalha maior é assim mesmo. O diabo se preocupa com você, porque você é um maçarico na mão do Senhor. Você é uma labareda nas mãos do Senhor. Você é um canal de Deus nas mãos do Senhor. Pastor, eu tenho trabalhado na obra, feita a obra, e as pessoas falam de mim, murmuram de mim. Deixa falar. Pastor, eu estou trabalhando e as pessoas estão dizendo coisas que não é verdade. Deixa falar. Quem tem a última palavra é Ele. E Ele está dizendo aqui nessa noite: você é amado. Oh, aleluia. Aleluia. É Ele que tem. Porque, irmão, quem não está fazendo nada, ele não se preocupa. Por que ele vai ficar preocupado com quem não quer nada? Mas ele está preocupado comigo, está preocupado com o Giovanni, está preocupado com a Líria, está preocupado com o Gelson, está preocupado com o Márcio, está preocupado com a Marli, está preocupado com a pastora, está preocupado com o povo que tem sede do Senhor. O diabo diz: vou parar ela, vou parar ele. Não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Não vai parar. Aleluia. Eu fui tomar café com o pastor supervisor esses dias, eu e a pastora estávamos junto com ele. Eu falei para ele: pastor, a Igreja Viva tem 12 pessoas fazendo o pastoral presencial. O óculos da pastora quase caiu. A pastora Diana falou: pastor Osmar, 12. Eu falei: minha filha, isso é só o começo, que aquele povo tudo vai fazer. Aquele povo tudo está com sede. O povo está alegre. Irmão, nós não vamos parar. Não vai parar. Não vai parar. O inimigo luta de um lado, luta do outro. Mas nós continuamos olhando calmo, sereno e tranquilo, porque eu sei que o meu rei, aquele que vive, aquele que tem o poder, aquele que falou para Jó, e Jó disse: eu sei que ele vive e por fim se levantará. Ainda que eu morra, ele vai me ressuscitar. Irmão, desgaste os teus dias na obra do Senhor. Trabalha, seja dizimista, seja ofertante, seja líder, seja participante da obra de Deus. Vai para cima. Se as pessoas estão dizendo: você está dando dinheiro para o pastor, é coisa de Satanás. Continue. O pastor não está precisando do seu dinheiro. A obra de Deus é que precisa do seu dinheiro. A obra do Senhor que vai. Não dá ouvido para o inimigo. O inimigo está querendo te paralisar, mas você não vai paralisar, porque eu falo nessa noite para pastor e pastora. Eu falo aqui nessa noite para empresário. Eu falo nessa noite para homem próspero que vai prosperar. Aleluia. Aleluia.
Pastor, eu não sei como é que eu vou fazer. Você não precisa saber, Deus vai colocar você lá. Pastor, eu não sei como é que esse contrato fechou. Você não precisa saber, é o favor de Deus que está sobre a sua vida. Eu não sei como é que eu fui contratado por essa empresa. Você não precisa saber, é o favor de Deus que está sobre a sua vida. Nós somos altamente favorecidos pelo Senhor. Ele nos favorece, Ele nos favorece, Ele nos favorece. Você é um favorecido. Favorecido. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Eu sinto nessa noite que nós somos favorecidos, aleluia. Eu sinto que o Senhor está aqui. Nós colocamos lá, hashtag, o obreiro Gels colocou lá, hashtag 100 pessoas congregando aqui no prédio. Irmão, eu vou declarar agora em nome de Jesus que domingo nós vamos ter mais de 100 aqui nesse lugar, congregando. Vamos quebrar os grilhões de Satanás. Vamos quebrar, vamos para cima. O Senhor tem nos dado. Vamos sair da caverna, vamos largar de covardia. Vamos ser fortes. Pastor, e o coronavírus não vai pegar em você não, porque o Senhor vai te dar vitória. Vai dar, irmão. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que Ele pode dar. Manda sentar, o povo senta. Oh glória. E aí está sentado, sentaram, e está aí todo mundo sentado, está tudo sentado, então agora dá comida para eles. Comeu 50, comeu 100, mas talvez você está dizendo, pastor, é a minha vez. Aí o Senhor está olhando para você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o meu dia vai chegar, aleluia. Eu queria tanto ir na conferência para Goiânia, e aí não consegui chegar. O Senhor vai olhar para você e vai dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ei. Aí você dizia, pastor, eu queria tanto ir, as minhas condições financeiras não estão ajudando, quanto que eu queria ir. Aí nós postamos aquelas fotos no voo, e o irmãozinho fica lá, meu Deus. Aí o Senhor está dizendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o seu dia vai chegar. Aleluia, oh glória. Aí Jesus distribui, e eles pegam os pães e se alimentam. E agora está todo mundo, barriga cheia, animado. Agora vamos embora. Jesus fala para os discípulos, olha meus filhos, eu quero que vocês juntem tudo que sobrou aí. E eles começam a juntar. Sobrou 12 cestos. 12 cestos. Ei, sobrou 12 cestos. Eu quero dizer para você, que você está preocupado, pastor, eu perdi tanto nesse ano. Eu perdi tanto, pastor. Eu perdi no relacionamento. Eu perdi economicamente. Eu perdi, pastor, eu perdi. Então eu quero dizer para você que Jesus não está preocupado com o que você perdeu, porque o que ficou com você é que vai multiplicar na sua vida nessa noite. Deus vai usar a partir daquilo que sobrou. Aí você está dizendo, pastor, eu perdi clientes, eu perdi coisa, não importa, esqueça, porque aquilo que ficou com você é o que Ele vai usar para fazer o milagre acontecer na tua vida. Aleluia, aleluia. Senhor, e agora? Como é que vai ser? Nada, pai, não te preocupe com o que você perdeu, porque eu vou te dar muito mais. Você não tem nem ideia do que eu vou te dar. Você não tem nem ideia do que eu vou colocar na sua vida. Eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, olha aí, né, tantas coisas, tanta dificuldade, sai um, sai outro e tal. Eu falei, não te preocupe, irmã, não te preocupe com aquilo que você perdeu, porque o que perdeu não era seu, se fosse seu ficava. Mas eu vou te dar mais, eu vou te dar mais. Então meu irmão líder de célula, que está triste lá na sua célula, pastor, a família não está indo, a família não está vendo, não te preocupe, porque com aqueles que estão lá, Deus vai multiplicar a tua célula, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Pastor, mas e agora como é que vai fazer? Deus vai fazer, eu não sei como mais Deus vai fazer. Talvez você fale, pastor, mas eu perdi muito, mas eu quero te chamar nessa noite. Vamos ficar em pé para mudar um pouquinho a posição? Eu quero te chamar nessa noite para que você olhe no seu retrovisor. Aleluia. Quando você olhar no teu retrovisor, você vai ver que ainda tem coisa lá, que ainda tem coisa que Deus pode te usar, que ainda tem coisa que Deus pode fazer na tua vida, que ainda tem coisa que Deus pode dar. Pastor, mas nós temos passado por dificuldade. Irmão, na onde que aquela multidão estava? No deserto.
A multidão estava no deserto. Não importa aonde você está, mesmo que seja o deserto, isto vai mudar em nome de Jesus. Isso vai mudar. Lá no deserto tinha relva, tinha grama verde para ele sentar. Jesus vai colocar você sentado num lugar de descanso, num lugar de glória, num lugar de dádiva, num lugar de bênção, e você vai estar descansado lá. Oh, aleluia! Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai nos envolver de tal maneira, de coisa tamanha, tremenda e extraordinária, que nós vamos ver e nós vamos falar igual os discípulos. Eu sabia que ao longo do caminho tinha coisa maravilhosa, porque o meu coração queimava na presença dele. Eu sabia que ao longo do caminho o milagre ia acontecer. Eu vejo os discípulos olhando e dizendo: eu sabia que o nosso mestre, o nosso rei, não dispensaria o povo com fome, mas mataria a fome. Só ele pode multiplicar pães, só ele pode multiplicar preço. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele está aqui, aquele que multiplica, aquele que dá força a quem não tem nenhum vigor, aquele que anima aquele que está desanimado, aquele que fortalece aquele que não tem força, que não tem entusiasmo. Ele está aqui, Ele está aqui.
Mas eu quero que você tenha uma posição forte. Sair do teu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar, tu vai vir aqui. Aí vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. É o teu dia, é a tua vez. Saia, venha. Você quer? O Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. O Senhor vai dar. O Senhor vai manifestar. Aê, renebre, assá, anará, cai, amaragandalega, saia. Eboia, choremanaraia. Essa é a noite da vitória. Essa é a noite da bênção. O Senhor está aqui. Os pães serão multiplicados. Os peixes serão multiplicados. O que o Senhor vai fazer? Ele está olhando para você nessa noite e está dizendo: 1, 2, 3. É a noite sua. É a tua noite. É a noite da tua vitória. É a noite da tua bênção. É a noite tua. Estás no controle. Estás no controle. Me sustenta até quando não quero. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não quero. Me sustenta até quando não sinto. Abre o teu coração. Vai dizendo para Jesus, vai falando para Ele. Vai dizendo para Ele. Ele está dizendo nessa noite: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sua noite. É a noite da tua bênção. É a noite da tua vitória. É a noite que o Senhor preparou. E você está dizendo: meu Deus, eu quero um milagre, eu quero um milagre. E o Senhor tem um milagre que você precisa. O Senhor tem um milagre que você necessita. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estão teus filhos, aqui estão tuas filhas, Senhor, querendo receber, querendo que o teu favor chega, e eu profetizo agora sobre a vida dele, sobre a vida dela, haverá abundância, haverá transbordamento, o Senhor dará o que ele quer, o que ele vai buscar aqui nessa noite. Senhor, ele está sendo altamente favorecido pela tua bênção e pela tua vitória. O Espírito Santo da verdade, que enche o nosso coração agora, começa a transbordar agora, começa a transbordar no coração dele e no coração dela, porque nós cremos na tua palavra, nós sabemos que o Senhor é aquele que dá, é aquele que dá, é aquele que dá. O Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da bênção, o Senhor é o Deus que entrega o que o teu servo quer receber nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja favorecido, em nome de Jesus, seja favorecido, recebe o favorecimento do Senhor, seja altamente favorecido nesta hora.
o seu milagre. Aplauda o Senhor. Volte para o seu lugar. Volte glorificando. Volte exaltando. Porque a porta está aberta. A porta está aberta. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu vejo nesta noite eu vejo o Espírito Santo falando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje é minha noite. Hoje é minha noite. Hoje é minha noite. Hoje é a sua noite. É a noite que o Senhor preparou para nós nesta hora. Nós vamos tomar ceia agora. Nós vamos participar. Os irmãos que estão preparados para tal, que vai distribuir a ceia, não é? Os irmãos farão isso agora com liberdade. Você, meu irmão, que está conosco nessa noite, batizado nas águas, que é membro da igreja. Ah, pastor, mas eu vim de um outro lugar. Mas se você é batizado, pode tomar ceia, participe, receba isso com alegria. Os irmãos podem entregar. Vai pegando os elementos. Enquanto eles vão cantando, louvando, você vai recebendo aí e vai glorificando a Ele, vai dando glória a Ele, vai exaltando a Ele, porque Ele está aqui. Oh, Deus. Aleluia. Aqui na nossa mão estão os elementos. Todo mundo já pegou os elementos? Todo mundo? Amém, amém, amém. Quem não pegou, pega, por favor. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim.
Pois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei-o todas as vezes que beber em memória de mim. Então na sua mão estão os elementos. Você tem o pão e você também tem o cálice. Então vamos orar pelos elementos. E depois você vai comer o pão e vai tomar o cálice. Ambos representam o corpo de Cristo. Então diga comigo: este pão é para mim em memória do corpo de Cristo. E ao comer desse pão, eu estou tendo parte com Ele. Ao comer desse pão, eu tenho comunhão com meu irmão, eu tenho prosperidade, eu tenho paz, eu tenho alegria. Aleluia! Agora ora, esse cálice na minha mão representa o sangue da nova aliança. Ao beber esse cálice, eu estou tomando saúde, eu estou recebendo cura, eu estou conectado com Ele. Ao beber desse sangue, estou bebendo vida para dentro de mim. Aleluia! Então pode romper o elemento, coma o pão e beba o cálice posterior, glorificando a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, oh glória. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada resistirá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu a sempre, a sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Levante a mão para o céu. Comece a agradecer. Ó Deus, eu te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade desta noite de poder viver no cálice e comer no pão. Senhor, eu te agradeço pela vida que foi introduzida na minha vida, pela transformação por tudo que o Senhor fez. Eu te agradeço. Eu te agradeço profundamente. Eu sou eternamente agradecido ao Senhor. Agradecido ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou vendo minha mão na canção. Partiu o pão lá. Olha lá. Agora vamos cantar em Maús aí para nós terminar. Amém? Eu estou com vontade de continuar, viu? Ainda mais que eu estou ouvindo o Espírito falar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ei. Aleluia. Então bora. Olha aí.
maravilha. Que música linda, né? Não é linda? Meu Deus, muito linda. Irmão, nós vamos terminar. Estou muito feliz, né? Jesus operou maravilhosamente aqui nesta noite. Eu quero dar 2 avisos. Um aviso e o outro nós vamos orar por uma pessoa. Mas o primeiro aviso é o seguinte. Nossa vizinha aqui embaixo, pizzaria que tem aqui embaixo, infelizmente os malfeitores passaram aí essa semana e fizeram mal para eles. Acabaram roubando as coisas deles, roubaram o computador, roubaram o dinheiro, enfim, foi uma pena. Eles são nossos vizinhos, a mãe dele é pastora da igreja do Evangelho Quadrangular e eles moram lá no mesmo condomíniozinho onde eu moro. Então o que nós queremos? Ela contou para mim, eu fiquei com o coração na mão assim, né? Falei, meu Deus. Então o que eu quero? Você que vai sair agora, vai embora e vai comprar uma pizza para comer com a sua família. Então seria legal nós comprar uma pizza dela. Eu saí de casa e falei para a pastora, vou comprar uma pizza dela ali, né? É porque eu nunca comprei ainda, né? Eu já vi o Theo comentando lá no grupo que comprou, gostou, foi bom, o outro comprou, a Yara, o Jaime compraram. Então, eu queria que seria uma maneira de nós, como igreja viva, abençoar essa família que estão empreendendo o negócio, começando agora, com tanta dificuldade, mas o Senhor é maior e vai abençoar eles muito mais. Provavelmente, eu vou depois orar para eles lá, vou entrar lá e vou orar, abençoar essa vida, né? Abençoar esse casal que estão aí. Mas seria uma maneira de nós ajudar. Então, por exemplo, eu compro uma pizza, você compra um, outro compra uma, você vai comprar, então hoje não compra aquela que você está acostumado a comprar lá perto da sua casa, tal. Se for comprar, compra aqui. A pizza é barata, boa. Você vai comprar e vai ajudar. De forma que comprando a pizza dela aqui, nós vamos estar ajudando ela. Você não é obrigado todo domingo comprar, mas se você puder comprar hoje, eu vou ficar muito agradecido. Amém? Daí nós vamos comprar e vamos abençoar, uma forma que nós podemos abençoar eles também no projeto do negócio deles, e estar orando por eles, enfim, está sendo bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Então, se você for fazer, também não é obrigado a fazer, mas só estou dando uma sugestão. Então, eu vou fazer, né? Então, você pode fazer também, vai ser uma benção, tá bom? Também quero orar o Marcos, o Theo me falou para mim que ele chama ele de Marcão, porque ele é forte, abençoado. Então, o Marcos é a Eloá, né? A Elo, Marcos e a Elo, ela perdeu a sua mamãe, então ela está triste, e não é fácil, porque esse é um momento de perda, de separação, e ela está toda, né, precisando da nossa oração. Então nós vamos orar por esse casal, por essa família, para que o Espírito de Deus então traga consolo ao coração da Elo e o coração do Marcos. A família possa estar agraciada no Senhor, fica no Senhor, descansa. Uma coisa é certa, irmão, saiu daqui para lá está melhor do que aqui, porque lá é muito melhor do que aqui. Mas enquanto nós não chegar lá, o milagre vai acontecer ao longo do caminho. E nós vamos recebendo bênção e vitória. Amém? Amo vocês. Vocês são bênção. Amanhã nós começamos o jejum, hein? Come tudo que você tem que comer hoje. Vai para cima, enche o barrigão, porque amanhã o pau vai torar. Você imagina domingo que vem, 50 crentes jejuando aqui, que fogaréu que vai ser desse lugar aqui. Gente, nós vamos pegar anjo com a mão aqui. Aleluia! Aí está dando glória, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Você não tem ideia do tanto que Deus tem para nos abençoar e derramar o favor dele aqui. A pastora falou que quinta-feira na reunião com as mulheres aqui, foi um Deus nos acuda, né? Diz que foi glória, mulherada cheia de Deus e tal, a benção. E o pastor Osmar e a pastora Elizabeth, essa semana nós completamos 36 anos de casado. 36 anos, está aí, firme. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A gente tem tido experiências maravilhosas. Quinta-feira, nós vamos jantar, eu e a pastora. E tem uns irmãos que vai jantar com nós também, viu? Como é que é chique o negócio? E nós vamos lá, dar glória a Deus. Aí você fala, pastor, mas eu não posso ir nesse jantar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente,
Você não vai só na outra, porque eu vou fazer 37, eu vou fazer 38, eu vou fazer 40, e vambora! Aleluia! Rapaz, eu estou me sentindo renovadaço, tá? Eu estou com 55, mas me sentindo com 25, aleluia. Porque quando eu tiver com 80, eu vou me sentir igual o Caleb. O Caleb falou assim, olha, eu estou com 80, mas eu me sinto com 45. Está entendendo? O envelhecimento é na mente, a minha mente é renovada. A minha mente é de Cristo, renovada, buscando do Senhor, querendo receber. Claro que tem hora que tem que dar uns pulos, aí eu pulo, né? Mas não tira o pé do lugar, né? Porque se tirar pode dar zica. Mas amém, vamos lá. O importante é que nós somos abençoados, somos favorecidos pelo Senhor. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Diga amém. Vamos orar pelo Marco e a Elô. Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor agora, através do Teu Espírito Santo, consola o coração dessa família, especialmente o coração dela, que perdeu a sua mamãe. Mas nós temos certeza de que o Teu Espírito o consolará de uma forma gloriosa, de uma forma extraordinária. Te louvamos, queremos que o Teu favor esteja sobre ela como família. Oramos em nome de Jesus. Senhor, também eu Te glorifico o Teu nome, porque o Senhor tem dado a mim e a pastora Elizabeth esse aniversário de casamento. Nós estamos desfrutando do Senhor, da Tua bênção. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor nos tem segurado nas Tuas mãos fortes. Nós temos visto o Teu favor todo dia lá na nossa casa. Eu tenho visto o Teu favor na vida da minha filha Carla. Eu tenho visto o Teu favor na vida dos meus netos, Pedro Vitor, Vitor Hugo e Davi Henrique. Eu tenho visto o Teu favor na vida do Roberto. Quero que o Senhor continue guardando e dando vitória para nós, porque precisamos do Senhor. Precisamos dessa renovação. Queremos dia após dia, para a glória do Teu nome. Senhor, a Tua igreja reunida aqui nessa noite veio ouvir a Tua palavra. E tudo que eu falei aqui foi alinhado com o Teu coração, alinhado com o Teu propósito, alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. E agora, Senhor, nós sairemos daqui, voltaremos para nossas casas melhor do que quando nós chegamos. Porque nós chegamos bem aqui nesse lugar, mas nós estamos saindo melhor, porque estamos abastecidos com a Tua palavra, fortalecidos com a Tua palavra. Dá uma noite de bênção, uma semana iniciada poderosamente na Tua presença. Guarda Teus filhos todos e que nós possamos continuar sendo favorecidos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e as doce consolação do Espírito Santo esteja no meu e no seu coração, agora, e sempre, que essa paz que excede nunca sai do teu coração, mas você pode dizer comigo, amém.